Abuso sexual, exploração, maus tratos, agressões, negligência em todo o país, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número pode ser bem maior, porque nem todos os casos são denunciados. No Congresso Nacional, um projeto polêmico conhecido como Lei da Palmada e que não vai mais permitir qualquer tipo de castigo físico está parado há mais de um ano. O Fantástico entra nessa discussão agora e apresenta um retrato da violência e da omissão contra a criança no Brasil. Uma reportagem especial de Marcelo Canelas, Lorena Barbier e Wellington Balzec. A psicóloga Ana Cristina de Mello conheceu Renato em 1992, quando ele tinha 10 anos. Aqui no Brasil é o caso mais grave que eu conheço. Eu fui vítima de violência na minha infância, né, por parte da minha mãe biológica, né, então ela me dava chute, ao ponto de eu cair no chão, ela me jogava na parede. Ela batia minha cabeça na parede até sair sangue. Uma das mais agravantes que não sai da minha cabeça até hoje foi a minha mãe biológica ter pegado uma chave de fenda e esquentado no fogão. E ela pedindo para os meus irmãos me amarrar e ela acabou pegando essa chave de fenda e ela encostou nos meus lábios. Renato sofreu dezenas de lesões no rosto e teve de passar por 42 cirurgias de recomposição da face. As lesões, devido à cicatrização, causaram um retardamento no crescimento da maxila e isso deu uma defasagem, uma discrepância óssea importante assim, no rosto dele. Existem casos até menos graves que o Renato, em que a criança morreu, ela não resistiu. Por causa das agressões, Renato perdeu órgãos internos, como o baço, e chegou a ficar em coma. Quando completou 9 anos, quis contar tudo ao pai, que nada fez. A mãe, então, o castigou com uma violência ainda maior. Ela veio e acabou cortando a minha língua, né, no meio, com a tesoura. A mãe respondeu a 2 processos criminais. No primeiro, quando Renato tinha 8 anos, ela foi absolvida por falta de provas. Ele era a prova viva de tudo, né? Mas como ele não conseguiu falar, porque os profissionais o entrevistaram na frente da mãe, então ficou meio incongruente, né? Aí as também marcas... a incapacidade do Estado em lidar com uma situação como essa. Totalmente, totalmente. As agressões só terminaram quando a madrinha de Renato denunciou a mãe dele à polícia. Aí, a partir da denúncia dela, o que aconteceu? Minha mãe biológica acabou sendo processada e ela foi presa. Ela pegou 5 anos, né? A mãe de Renato foi posta em liberdade depois de cumprir 1 ano de prisão. Renato Mello é um dos que luta pela aprovação da lei. Ele escreveu um livro. A façanha de sobreviver a anos de espancamento virou tema de palestras. Hoje ele ganha a vida contando a própria história. É como se ele tivesse transformado tudo isso em possibilidades boas, né? Então eu vou fazer o bem, eu vou mostrar que isso sempre foi dele. Você disse que perdoou a sua mãe. Isso. Ela pediu perdão para você? Não. Não. Isso não faz diferença para você? Não faz, porque você liberar perdão, quem está recebendo a cura, né, dos traumas é você. Qualquer um que tivesse passado pelo que você passou não teria essa disposição de dar essa virada na vida e ter uma visão positiva das pessoas, dos seres humanos e tudo mais, né? A que você atribui esse comportamento seu? Olha, eu atribuo mais à minha mãe adotiva. Marisa adotou Renato quando ele tinha 16 anos. Ele pôde, então, compreender o que era uma família. Para mim, uma família é quem realmente ama, né? Que realmente cuide, né? Está disposto a cuidar, disposto a amar. Né? Não importa a circunstância, a situação, né? Tá ali, né? Corrigindo, né? Mas tá do lado, tá apoiando, né? Isso para mim é uma família.
Depois de criar 3 filhos, esta mãe do Rio de Janeiro também decidiu adotar um menino que passou pelo trauma da violência. Era um menino muito desconfiado devido à passagem anterior da vida dele, que ele confiou em várias pessoas e várias pessoas o traíram. Eu decorei a casa para a chegada de um filho novo. Eu fiz uma festa com tudo que ele gostava. Brigadeiro, pão de queijo, muito refrigerante, sorvete, bolas enfeitadas pela casa toda, cartazes, aqui mora um novo príncipe. Eu diversas vezes disse, essa casa é sua, você mora aqui. E o menino retraído, quase que um menino pinguim, porque ele andava todo durinho, foi se abrindo, foi soltando os braços, foi dando passos mais largos, foi entendendo que ele era um ser vivo e que podia ter uma reconstrução, uma vida melhor. Eu não escolhi ninguém, ele já era meu, eu só não sabia que ele estava ali. Não foi uma escolha. É coisa que quando você olha nos olhos, você diz que esse pedaço de mim está fazendo aqui tão sozinho. Que exemplo essa mãe, hein? E Renato, você ganhou mais um admirador agora, hein? A partir de agora, o site do Fantástico abre um espaço para discutir esse triste retrato que a reportagem acabou de mostrar. Você vai ver a íntegra do projeto de lei conhecido como a Lei da Palmada, vai poder dar sua opinião sobre ele e acompanhar outros relatos dramáticos de crianças que estão perdendo a infância para a violência. Essa reportagem é resultado de um ano de trabalho de uma equipe muito grande. Os primeiros a ir a campo foram os produtores Lorena Barbier e Felipe Coalho e o cinematográfico Wellington Valsec. Depois eu e outros companheiros nos integramos à equipe e acompanhamos durante meses a fio o trabalho de conselhos tutelares pelo Brasil afora. E o que ficou muito claro para a gente na nossa rotina de reportagem é o abismo enorme que existe entre aquilo que está na lei, entre o que aparece nas intenções do discurso oficial e a vida concreta das pessoas. Porque a lei fala em prioridade absoluta para a criança. E o que nós vimos em vários estados brasileiros foram conselhos tutelares absolutamente sucateados. A lei fala numa rede de proteção à criança formada pelo Estado brasileiro, pela sociedade e pela família. E o que nós vimos muitas vezes foi um repertório inimaginável de crueldades contra a criança, cometido quase sempre por pessoas muito próximas, por quem está dentro de casa, por quem devia proteger a criança. O pai, o padrasto, a mãe, o tio, o vizinho, o padrinho. Ao lado desse quadro de desesperança que a gente encontrou também um cenário de profunda esperança numa história, por exemplo, como a do Renato Melo. Um menino sistematicamente torturado, espancado pela própria mãe durante anos a fio e que, depois de passar por 42 cirurgias restauradoras, depois de passar por um tratamento psicológico, deu um novo sentido à sua vida e hoje fez da transformação da vida de outras pessoas o seu ganha-pão. A história pessoal do Renato, a história de superação do Renato, acho que renovou para a gente a fé na humanidade e nas potencialidades do ser humano e a esperança de que um dia a criança vá realmente ser uma prioridade para o nosso país.